Nós temos um calorímetro interno para medir calorias e mudar o comportamento do nosso metabolismo baseado na caloria? Então, qual é a resposta para essas 3 perguntas que eu fiz? Nosso corpo tem mecanismo de contar caloria? Nosso corpo tem sensor que detecta caloria? Nosso corpo tem um calorímetro dentro dele? E a resposta é não, não e não. O nosso corpo não tem nada disso. Então, da onde que vem o raciocínio que se contar calorias eu vou encontrar um caminho do emagrecimento? Agora, sensores que detectam vitaminas, minerais, carboidratos bons, gorduras boas e proteínas boas, meu corpo tem. Por que o meu corpo tem? Porque ele sabe o que fazer com isso. Ele utiliza. Então ele utiliza as vitaminas, os minerais para formar minha pele, unha, cabelo, raciocínio, para eu andar, para eu falar, para todas as funções do meu corpo. Certo? Outro ponto interessante sobre calorias, né? Nosso corpo não conta nem pesa comida. Considere 2 alimentos de valor calórico igual. Por um lado, você tem um pouco de refrigerante açucarado e outro um prato de alface. Então, um refrigerante com açúcar e outro um prato de alface. Quando você consome esses 2 alimentos, o seu corpo de alguma forma mede essas calorias? Se é do refrigerante adoçado, se é de alface? Não, teu corpo não mede. Então, o que o seu corpo faz? Como ele entende? A hora que você consome o refrigerante e a hora que você consome o alface. Como o seu corpo entende o que é bom, o que é ruim? Um copo de refrigerante versus um prato de alface, ele vai medir o efeito metabólico desses 2 alimentos, que é completamente diferente. O açúcar irá estimular a sua insulina e não ativará nenhum dos hormônios de saciedade, nem os receptores no seu estômago, que dão sinal de saciedade. Ao contrário, um prato de alface, com o mesmo número de calorias do refrigerante, fará todo o contrário, né? Por exemplo, um copo de refrigerante. Vamos comparar com a alface, senão fica muito mais difícil. Vamos comparar, por exemplo, com o abacate, né? Que é calórico também. Os 2 são calóricos. Então, um abacate tem muita gordura. Muita gente tinha medo de abacate, vocês lembram? E o refrigerante também. O refrigerante com açúcar, ele tem também muitas calorias, certo? Quando eu tomo refrigerante, aquele refrigerante tem aditivo alimentar, aquele refrigerante tem açúcar, ele tem corantes. Então, quando eu consumo ele vai passar pelo meu fígado, pelas minhas vias metabólicas, e ali ele vai trazer toxinas, vai deixar meu metabolismo lento, vai induzir a produção de insulina, que é um hormônio armazenador de gordura. Quando eu consumo um abacate, que muitas vezes até é muito mais calórico do que um copo de refrigerante com açúcar. Por quê? Porque o refrigerante com açúcar é carboidrato, então tem 4 quilocalorias do carboidrato, já a gordura tem 9, então um abacate inteiro, muitas vezes ele é muito mais calórico do que um copo de refrigerante. Porém, quando eu consumo um abacate, o meu corpo vai ler gorduras boas, então ele vai ativar mecanismo de saciedade, ele vai reduzir totalmente a indução de insulina. Por quê? Quando nós temos um aumento na produção de gordura no nosso corpo, então quando a gente consome gorduras boas, nós reduzimos o nosso pico de insulina. A chave é o quê? Comer o que você realmente gosta e pensando na densidade nutricional sempre, tá? O que importa para você ficar magra não é a calorias. Contar calorias não emagrece. Então você pode comer de tudo, desde que esse alimento seja íntegro, que esse alimento tenha fibras junto, tenha gorduras juntos. E quando você consome uma dieta de alto índice glicêmico, que é uma alimentação pobre, né? Que só tem um dos macronutrientes, por exemplo, o carboidrato refinado, aí você não consegue emagrecer. Então pense, quando você for escolher o que você se alimenta, em ter qualidade. Então um prato, por exemplo, de almoço, ele tem que ter fibra, então ele tem que ter vegetais,
Ele pode sim ter o arroz, ou o macarrão, ou o fubá, né? Ou a mandioca, os carboidratos, eles podem estar no seu prato. Porém, eles têm que estar juntos ali com o feijão, que tem mais fibra, com a carne, que tem aí gorduras boas, proteínas, com os vegetais, que são as folhas, os leguminosas. Então, essa combinação é que faz o seu jogo mudar. E não contar calorias. Um prato de refeição é muito mais calórico do que, às vezes, um copo de refrigerante. Porém, um prato de refeição não engorda ninguém. Você já ouviu falar em alguém tá obeso porque comeu arroz, feijão, legumes, carne e ovos? Quando a gente vê que uma pessoa tá obesa, você pode investigar o dia alimentar dela, que ela tá tomando refrigerante e muitas vezes zero, ela tá consumindo só carboidrato refinado e está faltando gorduras, está faltando aí fibras e por isso que não funciona. Então, para de contar calorias, pare de escolher os seus alimentos.